Na memória do rádio. Rádio Jornal AM, em 540 kHz. 540. CYH 610. O mundo inteiro em uma só frequência. Aqui do Portal Inovar veio até aqui o bairro do S. Aqui atrás de mim é aonde hoje tem as estruturas dos transmissores da Rádio Jornal AM. Aqui foi onde tudo começou. A Rádio Jornal de Canindé, os seus primeiros estúdios foram aqui, né, que até na época iniciou como Rádio Uirapuru de Canindé. Então aqui atrás de mim é onde hoje, né, estão os transmissores da Rádio Jornal e também a torre, a antena da Rádio Jornal. Então tudo começou aqui. Na época era Rádio Uirapuru de Canindé. Nesse 22 de dezembro, o Rádio Canindéense completa 45 anos. E a Rádio Jornal de Canindé, a primeira emissora de Canindé, completa os seus 45 anos. E o Portal Inovar vai trazer uma sequência de entrevistas com os comunicadores, ou alguns dos comunicadores que fizeram a história do Rádio Canindéense. E você vai acompanhar agora, aqui pelo nosso canal no YouTube. Pois é. E aqui tem, aqui guardado aqui dentro tem 3 tanto mais que essas fitas aqui, depende dos programas do Marco Coelho, do Chileno. Nós estamos aqui com o Rubens Braga, né, um dos pioneiros do Rádio Canindéense. E nós queremos ouvir aqui do Rubens o seu início, né? Como foi o seu início no Rádio Canindéense, Rubens? Pronto, com certeza. Ocorreu da seguinte forma: através de um concurso aberto ao público, onde as provas foram realizadas na Senec de Canindé, tivemos uma aprovação. Depois disso passou para a prova prática, que era exatamente no estúdio. E no final de 2, 3 meses, não lembro exatamente como foi, aí nós tivemos a felicidade de sermos relacionados para aquela equipe que iria implantar a primeira emissora de rádio de Canindé. E nós tivemos esta felicidade que foi muito importante, muito marcante para a minha vida. Hoje o sucesso é as redes sociais, o WhatsApp, os e-mails. Naquela época nós ouvimos falar que o sucesso era as cartinhas e o seu programa foi campeão desse, digamos assim, nessa área. Com certeza. E já que você fez a pergunta relacionada a cartas, a gente tem que relacionar o programa Escalada Musical. Foi um programa que surgiu por acaso. O que ocorreu? O Dr. Wagner Jucá, que era genro do Dr. José Pessoa de Araújo, que foi quem implantou a Rádio Uirapuru de Canindé, em dezembro de 1979, ficou uma vaga na grade. Eu fui encaixado de 15 às 17 no programa Tarde Jovem, que também tinha uma boa audiência. Domingo, de 5 da manhã às 9h45, porque 9h45 começava a Santa Missa. Ninguém quis esse horário. Aí o Dr. Wagner perguntou se eu queria esse horário, que eu fizesse dele o que eu entendesse dentro de programação, para poder preencher a grade. Aí o que ocorreu? Eu tinha uma ideia, essa ideia eu compartilhei com o Peninha, que é o operador que eu me identifiquei muito, né, como operador e como amizade e tudo mais. Eu digo: Peninha, eu quero a tua opinião para a gente poder fazer um programa de domingo. Tu topa a gente fazer isso aí? Aí ele de pronto aceitou. E eu digo: eu tenho uma ideia com relação àquelas barracas que ficam no período da festa, onde toca Genival Santos, Bartol Galeno e todos esses bregão mesmo. Aí o Peninha de pronto abraçou a ideia e nós partimos para o abraço e começamos a fazer o programa. E foi crescendo, crescendo. Era uma das maiores fontes de renda da emissora, porque as cartas vinham com dinheiro dentro. A gente, no dia dos namorados, no dia dos pais, dia das mães, final de ano e outras datas mais, superava as 300 cartas ou mais que a gente recebia nos domingos normais. Ia para 600, 700. A gente lia de 30, 40, 50 cartas quando era um pedido, digamos, do Amado Batista. Tá entendendo? Carta sobre a mesa, que era a música marcante. Aí, às vezes, ultrapassava 50 cartas. A gente já aprendeu a poder
ler aquelas cartas. Eu já sabia como encontrar o nome, o que queria, para quem ia mandar oferecer. A única coisa que eu não gostava é alguém estar oferecendo para alguém. Eu achava ridículo. Eu sempre, essas aí, a gente guardava e depois deixava guardada e depois a gente arrumava um jeito da pessoa pedir outra música e se identificar. Tá entendendo? Então, o Escalada Musical foi uma coisa muito marcante, né? Que nos projetou no rádio, eu e o Peninha. Às vezes o Peninha trocava o horário com o Queiroz, com outros operadores, para poder estar comigo ali no domingo. Era um programa nosso, que a gente fazia para nós e o público abraçou. Foi maravilhoso. O senhor poderia contar para a gente um fato inusitado que durante esse período vocês passaram? Muitos houveram, né? Uns a gente pode relatar, outros não, tá entendendo? Mas dia 19, quando nós vamos fazer essa confraternização, esses não permitidos também, nós vamos se tornar público. Mas eu vou, em vez de um, eu vou citar dois. É o seguinte, quando o Peninha, uma certa vez, não pôde fazer o programa comigo domingo, que aí sábado a gente ia dormir lá na emissora de rádio, ou dormia lá no sofá, tá entendendo? Aí o que ocorreu? Eu ia com o Queiroz pra gente dormir na rádio. A gente ia para poder domingo estar no programa. Aí nós íamos e quando a gente menos esperava, vinha um rapaz muito descontrolado numa bicicleta que bateu em mim, no Queiroz, foi um ribuliço doido. Tá entendendo? Aí a gente ficou logo nervoso, chegamos lá tomando água, aí passou. O outro, que eu acho mais marcante, que nessa época, em dezembro de 79, eu estava com 19 anos. E o que ocorreu? Estava aquele período de mudança de voz, né? Eu sempre tive uma boa voz, bem impostava tudo direitinho, mas estava mudança. Aí eu estava apresentando o programa Tarde Jovem, e quando fui anunciar o programa do Antônio Cícero e do Zé Louro, que esse programa eu fazia a apresentação, eles como os cantadores, aí quando eu fui apresentar o Retalhos do Nordeste, que era o nome do programa, deu uma desafinada, meu amigo, foi à tarde. Aí o Peninha, que era o operador, deu uma desafinada quando eu olhei para frente, lá na mesa do operador, que tinha um vidro grande, aí estava a Ila Lobo, Regina Salles, a outra Ila Vieira, a Dona Helena, era uma plateia, mangando de mim, porque foi uma desafinada horrível. Então isso aí foi um fato marcante. É só perguntar hoje para a Regina Salles, que ela confirma que foi um negócio incrível. Ainda hoje, quando a gente se encontra, ela fala desse fato. Foi esse fato marcante. O que o rádio representou para a sua vida durante esse período todo que o senhor esteve lá? O rádio foi uma situação marcante na minha vida, me projetou até para outras atividades profissionais. E além de me satisfazer, meu ego, porque mesmo antes eu já tinha as minhas locuções, por exemplo, no período da festa, eu apresentava um jornal, quando terminava a novena, aquelas coisas todas, eu apresentava a Maria Francisca Carneiro, né, saudosa memória. A gente apresentava um jornalzinho lá depois, um informativo. E eu sempre sonhei com essa situação de ser radialista. Então foi uma situação muitíssimo importante na minha vida, me projetou de todas as maneiras, no campo profissional, pessoal, tá entendendo? Porque naquela época o radialista, até mesmo mais do que hoje, ele era muito assediado pelos ouvintes. Indistintamente, se homem, mulher, jovem, criança, eles iam na rádio, no programa de domingo, Escalada Musical, eu tinha uma plateia grande, e o meu não era programa de auditório, era um programa de estúdio. As pessoas iam lá para nos conhecer, iam lá para nos presentear. Final de ano, meu amigo, não faltava aqueles presentes maravilhosos que a gente recebia, e era coisa grande, era carneira, era peru, era tudo enquanto que a gente poderia receber, é claro, e também o afeto e o carinho dos ouvintes e principalmente das ouvintes, que foram muito marcantes. Então o rádio foi e continua sendo muitíssimo importante na minha vida como pessoa, como profissional e de uma forma muito grande. E eu quero também lembrar também aqui, saudosa memória, do Dr. José Pessoa de Araújo, que foi ele quem implantou esta rádio aqui com a participação ativa de Frei Lucas Dolly, que foi fundamental a participação do Frei Lucas
Tudo, tudo. Ele ajudou em tudo, né? Começar pela doação do terreno e ajudando de outras formas, porque ele tinha uma influência muito grande nessa época. E também a nossa saudosa Aila Lobo e o nosso inesquecível Tonico Marreiro, que o Tonico foi um espelho para todos nós. Ele já trabalhava com o Dr. Zé Pessoa em Fortaleza e foi também engajado na grade de programação da emissora, né? E esses três hoje não estão conosco, mas está na nossa memória, no nosso coração, ficará marcado para sempre.